Caríssimo irmão, caríssima irmã, você que procura a TV Evangelizar para orar, agradeço pela vinda, pela procura, pelo encontro. Para o domingo, dia 16 de janeiro, é o segundo domingo do tempo comum. A palavra do Evangelho é a de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Conhecido, lembra das bodas de Caná? É esse o texto. Bodas de Caná. Começo, como sempre, pela leitura. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia se acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma delas contendo de 2 a 3 medidas. E Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo então e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Este princípio dos sinais Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos. E seus discípulos permaneceram por ali alguns dias. É esta a palavra deste segundo domingo do tempo comum, palavra do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, vamos lá. No terceiro dia. Terceiro dia do quê? Olhe, se nós voltarmos, retrocedermos, vamos encontrar em João 1,43, as bodas de Caná 2, 1 a 11. Se retrocedermos em 1,43, no dia seguinte. Se retrocedermos um pouco mais, em João 1,35, no dia seguinte. Se retrocedermos ainda um pouco, em João 1,29, no dia seguinte. 3 dias seguintes e depois, no terceiro dia, 6 dias. 6 dias parece apenas indicação de data. No dia seguinte, mais um dia seguinte, no terceiro dia ou 3 dias depois. Não é apenas isso. É que
querido irmão, querida irmã, 6 dias, o 6º dia é o dia em que o homem foi criado, nas narrativas da criação. Agora que Jesus começa os seus sinais, um novo homem, uma nova humanidade está por ser recriada. Humanidade na qual não mais haverá falta de vinho. Explicarei. Casamento não foi apenas uma festa nupcial de índole social. Todo o casamento humano na cultura de Israel estava a ilustrar em linguagem humana a relação de Deus com a humanidade. E o vinho não é apenas a bebida a ser ingerida, como se fosse uma parte das iguarias das quais podiam deliciar-se. Não, vinho é símbolo do amor na cultura da época. Um jovem oferece a uma jovem uma taça de vinho, é o equivalente a um jovem aqui oferecer rosas vermelhas para uma jovem. Eles não têm mais vinho. Eles não conseguem mais amar seu Deus. É isto. Não se trata de bebida a faltar como se houvesse a necessidade de providenciar mais garrafas. Não. Se o matrimônio humano é linguagem do amor de Deus por Israel, a palavra Israel, na cultura judaica, é feminino. Pova. Deus com sua pova. Se assim pudéssemos falar em português. Se lhes falta vinho é porque não conseguem amar seu Deus. Ninguém percebera. A mãe de Jesus, sim. Era uma das convidadas, não promotoras da festa. Convidada, percebeu, chamou um outro convidado. A eles não faltava vinho. Eles não têm mais. Mulher, que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Aparentemente parece que a resposta foi deseducada, foi descortês, foi malcriada, e eu com isso, mais ou menos isso estava a dizer. Era a linguagem mulher, o termo mulher, não é apenas um ser humano do sexo feminino. Mulher significava esposa. A mãe de Jesus era a esposa, símbolo de Israel, daquela parte de Israel da qual não falta, para a qual nunca faltou vinho. Sempre amou seu Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela entendeu a resposta de Jesus. Encheram as talhas. Eles fizeram o que ele lhes disse. Levai-a agora ao organizador da festa, mestre Sala. Levaram. Ele não percebeu nem que faltava vinho, amor, nem onde poderia ser encontrado, nem quem poderia oferecer. As talhas de água eram para a purificação. Antes de entrar na sala, se lavava os braços como um símbolo de purificação ritual. Lavava-se por fora. Agora o vinho vai para dentro. É lá na interioridade que o homem e a mulher amam seu Deus. É lá a grande necessidade humana. E é para aquela parte da existência humana que Jesus veio oferecer uma resposta densa de esperança. E os discípulos creram. Não porque o milagre significou 2 ou 3 medidas, 600 litros de vinho aproximadamente. Bebidos os 600, teria que fazer outro milagre?
Não é este o sentido. Transbordou o amor. Com Jesus, uma nova humanidade começa a se revelar, a se apresentar. Os discípulos creram. Não se trata aqui de crer no sentido de alguém ficar maravilhado com um milagre e a cada prodígio uma nova admiração, como se seguir Jesus comportasse buscar prodígios. Este tipo de fé é uma fé pobre, porque gostaríamos de nos saciar do extraordinário e não viver no ordinário da vida um comportamento de quem adere a Jesus. Ele não veio participar dos passos e da história humana para oferecer prodígios a todo instante, mas para oferecer a quem quer segui-lo tudo o que se precisa para poder realimentar e renovar as relações com Deus. Um capítulo antes, ainda no prólogo do Evangelho de João, a palavra, Deus, palavra, se tornou pessoa humana e estabeleceu sua tenda, morou entre nós. Pretende o evangelista exatamente dizer, lá onde faltar vinho, se fizer tudo o que ele disser, o vinho, amor, o amor de Deus transbordará. Então, querido irmão, querida irmã, ponhamos-nos agora numa condição que favoreça o recolhimento, porque queremos contemplar o que o Evangelho deste segundo domingo nos propõe e, a partir da contemplação, também orar. Em primeiro lugar, o ato primeiro. Vamos compor a nossa interioridade, composição do lugar interior é assim chamado. Silenciar os ouvidos, os olhos, o coração, não para ignorar o que acontece ao nosso entorno, mas para que aconteça dentro de nós um encontro com o Senhor. Os olhos fechados, por favor. Vamos tentar sentir a nossa nuca. Para senti-la é preciso muita concentração, senti-la sem tocar. Vamos sentir os nossos ouvidos, por fora a orelha, a parte exterior, por dentro todo aquele tubo auditivo. Podemos sentir o coração a bater no nosso peito. Tentemos. Movimento, abre-se, fecha-se, chamado sístole, diástole. Vem e vai, bombeando vida biológica pela corrente sanguínea às nossas células. Um movimento que nunca cessa, desde que nascemos. Parece difícil
Ou é admirável, pelo menos, contemplar todo este espetáculo de gratuidade biológica que é o nosso corpo. Foi Deus que nos fez assim. Então vamos agora pedir que o Espírito Santo, assim como o coração oferece vida nova às células, que o Espírito de Deus ofereça vitalidade espiritual à nossa capacidade de amar, à nossa inteligência, aos nossos afetos, a nós mesmos. Vamos pedir que o Espírito de Deus ore em nós. Espírito Santo de Deus, vem participar desta nossa oração, deste nosso silêncio, dessa nossa quietude. Estavas com o autor, o evangelista, quando escreveu. Vem agora mover-nos como leitores a acolher o que ele escreveu. Palavra viva outrora, palavra viva agora. Que possamos compreender, mediante o encontro com a palavra, a grandeza do amor revelado em Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora criar em imagens aquelas cenas que o Evangelho nos propôs, que o evangelista nos propôs no texto de João 2:1-12. Uma festa de casamento. Podemos nos servir dos modelos festivos de hoje. Pessoas à entrada, pessoas que já entraram. Se hoje temos nosso modo de adentrar a um ambiente festivo, àquela época era preciso mergulhar os braços até a altura dos cotovelos. E lá estão eles a fazer assim, sinal de pureza ritual. A festa já tem seu tempo, a mãe de Jesus estava lá. Podemos até observar a mãe de Jesus dirigir-se até à mesa. As nossas festas hoje são assim, cadeiras e mesas. Lá está ele, com os 12. Podemos vê-la até tocar no ombro de Jesus e lhe falar: eles não têm mais vinho. Mulher, que queres de mim? Mulher, símbolo do povo de Israel. Quase que Jesus está a dizer a ti e a mim: a nós não falta vinho, a nós não falta amor por Deus. Podemos até criar imagens de alguns serventes chamados pela mãe de Jesus. Façam tudo o que ele disser. A mãe de Jesus se retira, não é mais vista no Evangelho, só lá na cruz. Mas Jesus se levanta, vai até eles, enche as talhas de água. O vinho já estava ao final. Os serventes se entreolhavam, com temor, quem sabe envergonhados. Assim a festa, mas para quem olha desde fora sabemos, vinho e amor não conseguem mais amar seu Deus. E o Senhor a lhes dizer: encham. E eles enchem, podemos contemplá-los. Levem ao chefe da festa. O chefe da festa, quem sabe em uma mesa especial, lá podemos vê-lo, criar imagens. Constata que é bom o vinho,
mas não percebera nem que faltava vinho, nem de onde viera. Nem sabia, nem percebera que não conseguia mais amar seu Deus. Mas agora podemos nós nos colocar lá. Vinho, festa, celebração do amor. Amor de Deus pela humanidade, amor da humanidade por seu Deus. O Senhor entrou naquele ambiente, convidado que foi também eu. Participamos de uma celebração na qual se quer vivenciar, se quer renovar a festa de amor de Deus por seu povo e do povo por seu Deus. Lá estou eu. Talvez eu seja um dos chefes da festa, não percebo nada. Mas talvez eu seja um dos serventes. Presto muitos serviços, mas não consigo perceber que falta vinho. Ajudo uma comunidade, mas não necessariamente aponto o vinho bom. Pode acontecer que eu sou parecido com o chefe da festa, não percebo nada, não me importo com a falta de vinho. Quem sabe, quem sou eu em todo aquele cenário? Talvez eu seja um pouco dos três. E mais, mas também discípulo. Talvez eu possa contemplar a mãe de Jesus a dizer: falta-lhes vinho, amor. E Jesus a se levantar, chamar os servos, enchei as talhas de água. Eu posso ouvir e posso, quem sabe, deixar o Senhor olhar para mim, mostrar como sou um dos servos, o que fazer para que o povo de Deus nunca seja carente de vinho, para que a aliança entre Deus e seu povo permaneça sempre. Não é vinho para mim, não é vinho para as minhas demandas, nem Deus é para mim. Talvez o Senhor olhe agora para o meu rosto e pergunte: conhece quem está carente de vinho? Vinho, amor? Talvez o Senhor esteja a me pedir: pode servir do vinho novo? Isto é, pode ensinar os outros a fazer o que eu disser. Talvez o Senhor olhe para mim e me pergunte se estou a perceber as necessidades de um povo. E as necessidades de um povo, o que significam para mim? A mãe de Jesus percebeu e procurou o Senhor. Talvez o Senhor olhe para mim e queira perguntar se eu percebo e a quem me dirijo, o que falo, quando tudo isso perceber. É a hora de eu apresentar ao Senhor, lá na festa, o meu pedido. Que não me falte vinho e que eu perceba a quem falta e ajude a encontrar. É hora da minha palavra ao Senhor que está diante de mim.